Em 4 de dezembro de 2015, nascia o Intelligence and Faith. O mundo estava em um ritmo diferente. Dilma Rousseff ainda estava no poder, o retorno de Star Wars lotava os cinemas e Luan Santana dominava o rádio. Tudo isso parecia inabalável, mas logo se dissolveu na história. No entanto, um fio condutor percorreu esta década sem se apagar: o simbolismo. O canal nasceu com a ideia de decifrar o que se esconde nas imagens que todos veem, mas poucos compreendem. É por isso que até o primeiro vídeo permanece tão relevante hoje quanto no dia em que foi publicado. Símbolos não mentem. Enquanto para os sábios carregam significados claros, para os desatentos permanecem apenas desenhos. É essa ambiguidade que torna o simbolismo a mais universal das linguagens. Como escreveu Manly P. Hall, o único símbolo pode abrir portas ou mantê-las fechadas. Esse canal nasceu para aqueles que desejam abrir essas portas. Ao longo do tempo, o canal passou por fases significativas. Houve um período de experimentação visual, em que cada vídeo testava estilos diferentes, incluindo vídeos totalmente legendados e sem narração. Depois veio a fase da narração com análises sobre fatos históricos, cultura popular e política. E então vieram os vídeos que se tornaram referências para a comunidade, acumulando comentários, debates e novas camadas de reflexão. Enquanto jornais e redes sociais despejam palavras, os símbolos permanecem intactos. O canal se consolidou como um lugar onde as pessoas olham além da superfície e expõem a verdade sob o entretenimento e a política. Para comemorar a década de existência do Intelligence and Faith, aqui estão os 10 principais vídeos já publicados, sem nenhuma ordem específica. 10. O mistério. O primeiro passo para esse canal foi dado com esse vídeo. Vamos voltar a 2015. Em meio à rotina, me deparei com um vídeo chamado 11BX1371. A experiência foi perturbadora. Por noites a fio, a imagem daquela figura mascarada invadiu minha mente. No vídeo, códigos apareciam e desapareciam em frações de segundo, acompanhados de ruídos. Na ocasião, a gravação chegou misteriosamente à caixa de correio de um blogueiro, dono do GetKids. Dentro de um pacote havia um DVD. Curioso, ele decidiu compartilhar o que havia recebido. Foi então que a internet tropeçou em símbolos, mensagens ocultas e pistas que sugeriam previsões, incluindo sobre ataques nos Estados Unidos. Não demorou muito para que fóruns e comunidades online se aprofundassem no quebra-cabeça. A escolha da máscara não poderia ser mais simbólica. Médicos na Europa medieval a usavam em meio ao caos da peste bubônica no século XIV. No entanto, o tempo trouxe uma resposta. O suposto aviso apocalíptico não passava de uma obra de arte. O criador, que preferiu permanecer anônimo, revelou que criou o vídeo como parte de um projeto inspirado nos jogos de realidade alternativa para incentivar as comunidades a resolver enigmas. Ainda assim, aquele vídeo foi um ponto de partida para esse canal. Deixou claro que o foco dali em diante seria justamente investigar a linguagem dos símbolos, entender como mensagens ocultas se infiltram na cultura popular e desvendar as intenções daqueles que operam nas sombras. 9. O significado oculto de The Weeknd Starboy. Quase um ano após a estreia do canal, publiquei esse vídeo que mudaria tudo. Foi a primeira vez que analisei um videoclipe e, sem saber, abri as portas para uma longa série de análises musicais. Starboy não é apenas uma música sobre fama, mas uma alegoria sobre The Weeknd sendo reconhecido por Lúcifer e alçado ao estrelato. A análise quadro a quadro revelou um ritual de destruição do antigo eu e o renascimento encontrado em iniciações esotéricas. O vídeo viralizou, as visualizações dispararam e o canal ganhou uma nova dimensão. Mas o sucesso veio acompanhado de resistência. Em 2016, discutir abertamente o simbolismo em videoclipes era quase incomum. Muitos reagiram com ironia ou agressividade, e os comentários variaram de risos a insultos.
Mesmo assim, perseverei. Com o tempo, os inscritos mais atentos perceberam, assim como eu, que os mesmos símbolos continuavam reaparecendo em diferentes vídeos. Por exemplo, o ciclo de morte e renascimento e a presença constante de referências esotéricas. É um padrão repetido por diferentes artistas em várias formas. Hoje o cenário é diferente. Quando publico um vídeo sobre simbolismo em videoclipes ou shows, não vejo mais comentários dizendo "pare de usar drogas". Vejo comentários como "isso é óbvio". As pessoas aprenderam a enxergar o que sempre esteve lá. Um exemplo recente foi o show de Lady Gaga em Copacabana. Mesmo antes de eu escrever o roteiro do vídeo, os comentários já apontavam o ritual explícito da performance. O que antes parecia paranoia, agora é uma percepção da realidade. As pessoas estão começando a enxergar o simbolismo que permeia a indústria do entretenimento. O mundo finalmente está despertando. 9. Butterfly Effect. Como Travis Scott foi recrutado pela indústria. Em 2017, publiquei esse vídeo que se tornou um marco inesperado na história do canal. Sem planejamento ou pretensão, ele simplesmente viralizou e permanece entre os vídeos mais assistidos que já fiz. Foi a primeira vez que abordei diretamente o controle mental monarca e seus símbolos disseminados pela cultura pop. Obviamente, muitos fãs de Travis Scott se depararam com o vídeo e, como você pode imaginar, a maioria não reagiu com calma. Comentários agressivos surgiram, mas o curioso é que, enquanto me acusavam de inventar coisas, o próprio Travis continuou lançando clipes repletos dos símbolos que eu havia apontado. Era como se cada novo lançamento reforçasse a tese do meu vídeo. Muitos dos críticos retornaram e alguns se tornaram inscritos. Outros admitiram que zombaram cedo demais e começaram a perceber padrões que antes ignoravam completamente. Esse feedback me deixou especialmente feliz. O verdadeiro propósito do canal nunca foi falar apenas com aqueles que já sabem. Meu objetivo sempre foi alcançar aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, usando a própria cultura pop como porta de entrada para temas mais profundos. Aquele vídeo inaugurou uma nova era no Intelligence and Faith. Mostrou que mesmo quando as críticas são fortes, a verdade fala por si. E provou que quando as pessoas começam a observar atentamente, não conseguem mais ignorar o que ela diz. 8. A misteriosa morte de Hunter S. Thompson. Este vídeo marcou uma das análises mais aprofundadas do canal sobre um caso misterioso. Ao pesquisar sobre a vida de Hunter S. Thompson, deparei-me com sua postura extremamente crítica em relação à guerra do Iraque e ao governo Bush. Para completar o cenário, ele estava pesquisando sobre os ataques de 11 de setembro quando morreu. Que conveniente. Impulsionado por essa estranheza, comecei a juntar as peças de detalhes aparentemente irrelevantes. Informações estranhas começaram a surgir, incluindo o fato de o tiro ter sido disparado em um ângulo que dificilmente corresponde ao padrão de um suicídio. Além disso, a família estava dentro de casa no momento do disparo, mas ninguém ouviu nada e nenhum silenciador foi encontrado na cena do crime. Um tiro sem som? Este foi o primeiro canal do país a discutir informações sobre um cenário muito mais amplo e complexo envolvendo a morte de Thompson. 7. O sinal do um olho, suas origens e significado oculto. De todos os vídeos publicados no Intelligence and Faith, esse serve como a espinha dorsal. É o fundamento teórico que sustenta todas as análises simbólicas apresentadas ao longo dos anos. Tão comum na mídia, o sinal do olho não surgiu do nada. Ele funciona como um arquétipo que atravessa milênios, mudando de forma à medida que atravessa culturas, religiões e estruturas de poder. Há algo primitivo na forma como os humanos reagem a um olhar fixo. Talvez seja por isso que o símbolo sobreviveu ao tempo. Nas civilizações antigas, o olho era frequentemente associado ao deus Sol. No entanto, ao longo dos séculos, ele foi ressignificado por sociedades secretas. Elas transformaram o símbolo em um emblema de vigilância e controle. A indústria do entretenimento adotou esse símbolo com entusiasmo. O sinal do olho representa o domínio daqueles que mudam narrativas e influenciam comportamentos por meio de agendas globais. Através desse símbolo, a elite afirma: vejam quem está sob nossa influência. O vídeo foi publicado há mais de 6 anos, mas seu conteúdo tornou-se mais claro com o tempo. Tudo o que ele aponta tornou-se cada vez mais impossível de ignorar.
6. As mensagens doentias e distorcidas na série Netflix O Mundo Sombrio de Sabrina. Este vídeo ocupa um espaço importante na história do canal. Ele marcou o momento em que analisei profundamente uma produção amplamente consumida pelos jovens. À primeira vista, a série se apresenta como mais um drama juvenil com estética que parece feita sob medida para capturar a atenção de adolescentes. Tudo calculado para criar identificação e pertencimento ao universo da protagonista. No entanto, em vez de apenas explorar os dilemas típicos da juventude, a série funciona como uma vitrine de mensagens ideológicas cuidadosamente inseridas. Entre as agendas da série estão a normalização do satanismo e da bruxaria, sexualização precoce, romantização do canibalismo e profanação do cristianismo. Esses temas compõem uma agenda que a mídia de massa vem promovendo há anos sob diferentes formas e intensidades. O Mundo Sombrio de Sabrina é apenas mais uma produção que promove essas narrativas. Desde que foi publicado em 2018, o vídeo cresceu muito além das expectativas. Transformou-se em uma das análises mais procuradas sobre a série no YouTube. 5 motivos pelos quais o Grammy 2018 foi um fracasso catastrófico. Este vídeo marcou minha estreia analisando grandes cerimônias de premiação. Pela primeira vez, alguém decidiu dissecar o que realmente acontece naqueles palcos que, apesar de parecerem celebrações artísticas, funcionam como rituais de autopromoção para a elite que dita os rumos da cultura. O Grammy 2018 foi um exemplo cristalino de desconexão. Estrelas de Hollywood apresentaram um espetáculo para si mesmas, completamente alheias ao que o público em geral pensava ou sentia. Por este motivo, a cerimônia foi uma mistura de tédio e arrogância. Assistir àquela premiação foi quase como permanecer em um relacionamento tóxico. Eu sabia que ia doer, mas continuei porque já tinha investido muito tempo para desistir. Cada artista que recebeu um prêmio transformou instantaneamente o palco em um púlpito. Poucos artistas ali estavam interessados em música, porque o verdadeiro objetivo era proferir sermões. Foi como assistir uma aula obrigatória cujo assunto você não escolheu. A análise repercutiu muito além do esperado. Muitas pessoas que nunca haviam questionado essas premiações começaram a perceber o que estava acontecendo ali. Foi um dos vídeos que mais despertou os espectadores de sua passividade midiática. Claro, até que o YouTube decidiu banir o vídeo. Coincidência? Improvável. De qualquer forma, talvez eu reposte algum dia. 4. Epstein, um asteroide no mundo da elite. Em quarto lugar, não está um único vídeo, mas uma sequência de 14 vídeos que formam este documentário. Resultado de anos de investigação, o vídeo nasceu do meu acompanhamento minucioso desde 2019 do caso Jeffrey Epstein, um escândalo que desmascarou a elite e revelou um lado que muitos preferiam acreditar que não existia. O nome Epstein representa não apenas um homem, mas um sistema. Sua rede mostrou a extensão em que alguns dos indivíduos mais influentes do planeta estão imersos nas práticas mais horríveis já cometidas pela humanidade. A queda de Epstein trouxe à tona toda uma cultura doentia de abuso infantil. Ao longo de 1 hora e 30 minutos, organizei fatos, conexões e padrões que mostram como seus crimes faziam parte de uma máquina maior. Esse caso revelou que a elite não apenas comete abusos, mas também os celebra, moldando seu estilo de vida em torno deles e transformando-os em arte. É uma estrutura organizada com uma eficiência assustadora, impulsionada por recursos ilimitados. Atualmente existem inúmeras redes de tráfico infantil que sequestram crianças em diversos países do mundo. Tudo funciona como uma máquina patrocinada por pessoas influentes e poderosas que, em geral, querem nos dizer como devemos viver nossas vidas. O resultado final rapidamente se tornou um dos vídeos favoritos dos inscritos. Talvez seja o documentário mais completo e investigativo já produzido sobre Epstein. 3. Ex-espião soviético revela o plano de dominação da mente. E como ele está sendo executado agora? Entre os vídeos mais recentes do canal, esse ascendeu ao top 10 com uma velocidade impressionante. O vídeo é baseado em uma entrevista com Yuri Bezmenov, um desertor da KGB que em 1984 descreveu com precisão cirúrgica como o processo de corrosão ideológica se desenrola dentro de uma nação.
Bezmenov falou de 4 estágios: desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Embora o Muro de Berlim tenha caído e a União Soviética agora exista apenas nos livros de história, a lógica por trás desse método nunca desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Agora, a infiltração ocorre por meio de memes, vídeos, figuras influentes e narrativas midiáticas. Os jovens absorvem propaganda mesmo antes de desenvolverem um pensamento crítico e muitas vezes seus pais nem percebem que isso está acontecendo. A mídia de massa amplifica certos discursos e silencia qualquer perspectiva que vá contra suas agendas. Essa combinação cria a ilusão de consenso quando, na realidade, o que existe é o controle da percepção. O vídeo mostra apenas a ponta do iceberg do que a União Soviética planejou. No entanto, ao mesmo tempo deixa claro como esses métodos foram reaproveitados e expandidos pela elite globalista. 2. O YouTube continua permitindo a sexualização de crianças, e isso está sendo monetizado. De todo o conteúdo que já publiquei, poucos têm tanto impacto quanto este vídeo. Ele aborda um tema que muitos evitam, mas que envolve milhões de crianças pequenas passando horas em frente às telas, consumindo conteúdo que seus pais mal conhecem. O YouTube está repleto de vídeos que, na primeira vista, parecem apenas estranhos, desconexos ou excessivamente infantis. No entanto, após uma análise mais detalhada, fica claro que alguns conteúdos são projetados para assustar e chocar as crianças. Outros chegam a retratar situações reais de abuso. Ainda mais perturbador é perceber que certos vídeos parecem ter sido criados especificamente para agradar pedófilos. Tudo isso é monetizado. Se existem pessoas produzindo esse tipo de conteúdo e lucrando com ele, por que essas pessoas não são investigadas? Como ninguém interrompe o ciclo que transforma esse universo em uma mina de ouro para predadores que se escondem atrás de contas? Apesar do cenário desanimador, houve uma pequena vitória. Após intensa indignação pública, o YouTube foi pressionado a reagir. Milhares de vídeos inescrupulosos foram desmonetizados ou removidos. No entanto, como sempre, o que temos diante de nós é apenas a ponta do iceberg. 1. Ordem a partir do caos. Como foram previstos os planos da elite na cultura popular? Este vídeo nasceu em meio à turbulência de 2020, quando o mundo inteiro tentava entender o que estava acontecendo na pandemia. 5 anos depois, a tese central permanece firme. Crises globais não são meros acidentes, mas oportunidades cuidadosamente aguardadas por aqueles que desejam reorganizar o mundo de acordo com seus próprios interesses. Grande parte do que consumimos hoje é financiado por círculos que não aparecem nos créditos. Esses produtos moldam comportamentos, definem normas culturais e, sobretudo, funcionam como propaganda para as narrativas que a elite gostaria de ver aceitas no futuro. O que mais incomoda é que muitos desses conteúdos carregam imagens, metáforas e histórias que apresentam sutilmente uma sociedade controlada por um único governo mundial. É comum alguém perguntar se existe plano. Por que não escondem? A resposta é contraintuitiva, porque não querem escondê-lo. Existem 3 razões principais. Primeiro, a programação preditiva age como uma vacina. Ao expor repetidamente as massas a um cenário assustador, a reação futura torna-se mais dócil e submissa. Em segundo lugar, a elite oculta acredita que deve avisar antes de agir. Se as pessoas aceitarem seus planos, a elite fica isenta de qualquer responsabilidade espiritual ou moral em sua visão. Ao longo da história, aqueles que detêm o poder sempre espalharam seus símbolos por templos, moedas, palácios e monumentos. Hoje, os novos templos são as telas. Ao conectar esses elementos, o vídeo mostrou que a cultura popular é um mapa que indica para onde a elite quer levar a humanidade. É por isso que, mesmo anos após sua publicação, esse conteúdo continua sendo um dos mais procurados no canal. Qual o próximo passo? Quando o Intelligence and Faith nasceu, ninguém poderia prever o caminho que o aguardava. Um projeto independente, sustentado por uma única pessoa movida pela convicção, acabou se tornando um farol para milhões de espectadores ao redor do mundo. No início, os inscritos eram indivíduos curiosos e dispersos que tropeçavam no conteúdo quase por acaso. Com o tempo, essa comunidade cresceu e se transformou em pessoas
compartilhando histórias de transformação. Ouvi relatos de inscritos que mudaram de vida, abandonaram vícios ou até mesmo reorientaram sua fé por causa de algo que assistiram aqui. Essas vozes foram e continuam sendo o combustível que mantém o canal vivo. O canal também passou por momentos difíceis, como banimentos inesperados, quedas abruptas de alcance e ataques que prefiro não detalhar. Até hoje, vídeos desaparecem misteriosamente das buscas ou inscritos relatam não receber notificações. Mesmo ao clicar em inscrever-se, o algoritmo oculta meu trabalho. Outras formas de censurar vozes independentes incluem desmonetizá-las, cortar seu alcance e priorizar canais alinhados a agendas políticas. Esta é uma verdadeira batalha de narrativas. Foi nesse cenário que percebi que a sobrevivência desse canal não pode depender de empresas que querem nos silenciar. Precisa depender daqueles que realmente acreditam na missão. Foi assim que nasceu a página Apoia-se, um espaço onde cada apoiador pode, com uma modesta contribuição, ajudar a manter o canal livre das amarras das Big Techs. Além disso, para facilitar para todos, criei o PixGG, uma plataforma de doações que utiliza o Pix. Junto com a sua doação, você pode me enviar uma mensagem de texto ou de voz. Ou seja, a partir de agora, você pode ajudar o canal quando e quantas vezes quiser, simplesmente acessando o site pixgg.com/Dunay Júnior. Aliás, o meu novo e-book estará disponível para download imediato em janeiro. Você terá todo o conhecimento contido neste canal e muito mais sem precisar do YouTube e uma conexão com a internet. Além disso, criei um canal secundário novinho em folha chamado Dunay Links, onde vocês podem acessar notícias importantes e discuti-las com outros inscritos com inteligência e fé nos comentários. Publicarei notícias regularmente por lá. Resumindo, o canal Dunay Links é o complemento perfeito para o canal Dunay Júnior e só tende a melhorar com o crescimento da comunidade. Espero que gostem. Clique no primeiro link na descrição deste vídeo ou comentário fixado para visitar o novo canal. Pouca gente sabe, mas alguns vídeos quase não foram ao ar, seja por medo de retaliações, seja por dificuldades técnicas. Mesmo assim, esses materiais acabaram se tornando pilares do canal. É curioso pensar que as maiores conquistas nasceram das maiores pressões. 10 anos depois, posso olhar para trás e dizer que cada batalha valeu a pena. Se enfrentamos a censura, é porque algo certo está sendo feito. E as mensagens que recebo diariamente de inscritos comprovam que não caminhamos em vão. Salvamos almas, conscientizamos e lembramos às gerações futuras que ainda existem aqueles que resistem às mentiras. Agora, mais do que nunca, precisamos seguir em frente. O mundo está em guerra por nossas mentes e corações. Eles tentam nos dividir com manipulação e medo. No entanto, temos armas mais fortes: inteligência e fé. Se algum vídeo nesse canal abriu seus olhos, considere se tornar uma parte ativa dessa resistência. Apoie-nos no Apoia-se ou doe pelo Pix. Obrigado pelo seu apoio hoje e nos últimos 10 anos. E que venha mais uma década de verdade.